E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E muita gente que começa a entrar nesse mundo agora, ou talvez se depara já num primeiro momento com receitas que têm uma carga um pouco maior de amido. Falando isso em outras palavras, fécula de batata, tapioca muito presente, e mandioca, batata, inhame, enfim, tudo isso tem uma alta carga de amido. E, de repente, quem está mais desavisado aí, né, em relação aos queijos vegetais, acha que não seja possível fazer de outra forma. Mas sim, é possível fazer de outra forma. Eu vou falar pelo menos 3 pontos aqui para você seguir e que vai te levar na direção de um queijo vegetal sem amido adicionado. Tá? E claro, o terceiro ponto vai ser o melhor. Não, mentira, os 3 vão ser super importantes e se você seguir esses 3, com certeza você vai ter um sucesso nesse queijo vegetal sem adição de amido e que, obviamente, ele seja uma peça resistente ao corte. Tá? Esse aqui é o ponto mais importante. Agora, a questão do amido, só preciso fazer um parênteses aqui antes, que o amido ele tem sido muito demonizado. E muita gente já vê receita e tem alguma adição de amido, já nem quer fazer. E isso porque, entendo eu, tá? Depois inclusive você pode até colocar nos comentários aí se a sua opinião for diferente e tal, para justamente a gente crescer nessa conversa, né? Mas o que eu tenho percebido é que as versões industriais de queijos vegetais, elas realmente têm uma carga de amido muito grande. E isso você pode comprovar lendo os ingredientes. Tá? Quando você vê ingredientes ali, primeiro ingrediente, água. Segundo ingrediente, amido modificado. Ou seja, é o que mais está em quantidade ali. Tá? Agora, quando a gente vai fazer em casa, aí a conversa é um pouco diferente, porque a gente não tem aquele interesse da indústria de maximizar o lucro, e isso até meio que sacrificando alguns pontos interessantes de um queijo vegetal. Né? Em casa, primeiro, vai ser mais barato fazer em casa do que comprar pronto, né? Isso aí a gente já sabe. Então, você pode usar ingredientes diferentes e de qualidade um pouco maior. Por exemplo, em vez de usar água, você pode usar um leite vegetal. Por quê? Porque o leite vegetal ele já vai estar trazendo nutrientes, já vai estar trazendo macronutrientes que vão compor, né, esse queijo vegetal e vai dar um resultado diferente. Agora, a grande indústria, a água para eles, praticamente custo zero. Diferente de ter que comprar ou fazer o leite vegetal para ser a base de um queijo vegetal. Então, realmente, eles se utilizam bastante do amido, que não é dos ingredientes mais caros. Comparar esse amido modificado com o preço da castanha de caju, por exemplo, é bem diferente. Então, quando a gente faz em casa, a gente vai usar menos amido. Quando a gente for usar. Porque tem queijos vegetais que você só vai ter determinado resultado se utilizar a tapioca, por exemplo. Para ter essa elasticidade um pouco maior, por exemplo, para ter um efeito de derreter, você vai precisar usar esses amidos aí. Do contrário, não vai ter. Mas você pode fazer outros queijos vegetais que esses daí você não tem a intenção de ter esse efeito de derreter, e aí sim você vai consumir degustando com alguma coisa, ou colocando num pão, fazendo um sanduíche frio e tal, e vai ter um enorme prazer de consumir ele e sem amido adicionado. Tá? Então, qual que é o truque para você fazer um queijo vegetal sem precisar adicionar amido? Porque, e agora eu vou fechar o parênteses aqui, o amido ele é um tipo de espessante. Tá? Ele vai ter essa característica de espessante no seu queijo vegetal, ou seja, você vai partir de uma base um pouco mais líquida, aí você vai colocar esse amido, isso vai para o fogo e vai ser com a ativação desse amido que ele vai formar mais ou menos um gel, né, e vai dar uma certa consistência para esse queijo vegetal. Tá? Agora, se você quer prescindir da adição de amido, o que você vai fazer? Você precisa ter menos água. Menor quantidade de água possível. E aí
assim, menor quantidade de água que eu digo, água, leite vegetal, o que seja, né? Menor quantidade de líquido de uma maneira geral. Então você precisa ter uma base composta por uma grande quantidade de sólidos. E isso daí pode ser oleaginosas, pode ser semente, pode ter participação de leguminosas, tá? O importante é que essa relação de líquido e a sua base sólida, né, ela tem a menor quantidade de líquido. Porque aí você vai ter uma massa, né, mais consistente, já parte de uma massa mais consistente. Depois, o que acontece? Se você tem o processo de fermentação, esse é o segundo ponto, tá? O primeiro é você ter uma baixa quantidade de líquido na sua receita. O segundo ponto é a fermentação. E isso porque a fermentação ela vai ajudar no processo de construção dessa matriz mais consistente. Como que ela faz isso? Quando a fermentação está envolvida nesse processo aí, você vai ter a produção de ácidos, tá? E esse meio ácido vai fazer com que as proteínas elas se aglomerem. Ou seja, a gente proporciona uma coagulação proteica. E a proteína ela é responsável por dar estrutura para o nosso queijo vegetal. Então, esse segundo ponto ele favorece também a gente ter uma consistência mais firme para que depois, eventualmente, a gente consiga ter um corte nisso. E o terceiro elemento que é super importante para isso é a maturação ou a cura do queijo vegetal. Isso porque quando você tem esse processo de cura, a gente vai ter uma perda de água constante no queijo vegetal. Se num começo, né, ou seja, ele acabou de... Ó, vamos colocar então essas três fases. Você fez a trituração, ele está numa certa consistência. Aí fermentou. Ele já ficou numa consistência diferente, mais firme. Foi para a geladeira, né, para firmar um pouco mais ainda e você poder tirar da forminha ou poder modelar ele, enfim. A hora que você começa o processo de cura, ele ainda está, né, com uma consistência mais cremosa ali, vamos dizer. Mas conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, você vai virando ele sempre e tal, você percebe que ele começa cada vez mais a endurecer, a se firmar, né? Ele vai ficar mais firme até o ponto que você identificar que está bom para o seu consumo. Isso pode ser 15 dias, pode ser 20 dias, pode ser 1 mês e meio, não sei, aí vai ser do seu gosto, vai ser da sua receita, vai ser do seu recipiente maturador, aí vão ter vários outros pontos para levar em consideração, mas o fato é que, uma vez que você tenha uma base formada por castanhas, por exemplo, ou sementes, o processo de fermentação envolvido e um processo de cura para finalizar, é totalmente possível você fazer um queijo vegetal prescindindo da adição de amidos. E depois, não esquece, escreve aí para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre a adição de amido nos queijos vegetais, que a gente continua essa conversa nos comentários.